Oi, gente! Hoje estamos aqui para mais um episódio do Fé com Gentilly. E eu trouxe a Ana. Oi, gente! Hoje eu trouxe a Ana porque a gente se conheceu já faz um tempo. Não sei quanto tempo. Mas desde que a gente se conheceu, a gente tem conversado. Faz um ano só, eu acho. Faz menos, eu acho. Menos de um ano. Menos Nossa, de que um ano. loucura. Que loucura, é. E daí a gente tem conversas muito profundas, umas conversas muito bonitas que eu acho que é muito legal de trazer aqui. E daí eu trouxe a Ana pra falar sobre isso. A gente pode começar falando como a gente se conheceu. Que eu vou falar meu ponto de vista e depois a Ana fala o dela. Sim. A gente participa da mesma célula e meu pai começou a participar da célula primeiro que eu, né? Ele começou aí, daí ele falou: Ah, Rafa, tem uma menina da tua idade lá. Ele ia me contando como é que era a célula. Mas tem uma menina da idade lá, eu não sei se é do amontoado também. O amontoado é o culto de jovens, né? E daí ele falava isso pra mim, mas eu não tinha chegado aí. Daí ele me falou, tipo, como é que eram as características da Ana, mas eu não conhecia muita gente ainda, né? Porque a gente era novo na igreja. Daí depois eu fui e Você daí... estava quanto tempo na igreja? Eu acho que 2 meses só, eu acho. Porque meu pai, eu lembro que ele começou a frequentar a célula cedo, assim. Sim. Tipo, foi logo que a gente entrou, ele descobriu a célula e quis começar a participar. Então, acho que uns 2 meses a gente já tava na igreja. Daí, com o tempo, eu comecei a frequentar. Daí, a Ana veio falar comigo e a gente foi conversando. Sim. Primeiramente, queria agradecer, que eu esqueci de agradecer do começo. Mas eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui contigo, Rafa. Fiquei muito feliz que tu me chamou pra fazer o episódio do Café com Gentilly, do Fé com Gentilly. E eu, enfim, tô muito feliz. Muito obrigada pela oportunidade. Bom, a célula, eu acho que tu falou de quando começou a ser na minha casa, a célula. Não, não falei. A Rafa entrou num período, o pai da Rafa entrou na célula num período em que ela estava sendo na casa de outras pessoas, né? Não era na minha casa ainda. E nessa época ela não tinha ido. Umas 2 vezes ela foi, só que nessas 2 vezes eu acabei não falando com ela. Tanto que ela disse que não lembrava de mim lá, mas é porque eu lembro muito dela lá, só que eu não cheguei a falar com ela. Pois é, eu não lembro da Ana na primeira casa que a gente... Sim, primeira tipo casa assim, eu que te tava na célula. cumprimentava, só que a gente não chegava a conversar. Ficava as duas assim, isso eu lembro, que no início ficava as duas sentadas assim. Que vergonha. Que vergonha. É que eu e a Ana, a gente é muito parecida em alguns quesitos. E nesse negócio de ser meio introvertida e ser tímida, a gente bate muito. Daí fica as duas assim. Eu lembro muito bem disso. E eu, na verdade, nessa época, Deus estava começando muito a falar no meu coração sobre cultivar amizades. Porque eu sempre esperava que as pessoas, elas viessem falar comigo, ou que, enfim, as pessoas me abordassem, mas eu precisava também cultivar amizades e falar com as pessoas e conhecer as pessoas e me abrir para conhecer pessoas novas. E isso não ia abençoar só a minha vida, mas a vida de outras pessoas também. Sim. Então, nessa época eu tava começando a perceber, não tá legal isso, sabe? Eu tenho que falar com a Rafa, eu tenho que conhecer ela. Aconteceu que teve uma reunião muito importante, que foi na minha casa, foi quando a célula começou a ser na minha casa, foi no salão do meu condomínio. E foi bem importante pra mim e pra Rafa a gente se conhecer, porque foi lá que a gente começou a conversar. E foi muito legal, porque tipo, a gente tava começando a falar e eu não lembro como começou o assunto, mas a gente começou a conversar. E daí, tipo, nossa, eu também. E daí a gente, tipo, ficava concordando com as coisas assim. Daí, a gente se identificou muito, a gente percebeu que a gente é muito parecida. Então foi muito, muito legal. E foi um momento assim. Tem alguns passos assim pequenos que o Senhor vai nos encorajando a dar na nossa vida. E esse foi um deles. Foi quando eu fui falar com a Rafa. Isso nunca aconteceu na minha vida, assim. Deu fazer uma amizade que eu, assim, dei o primeiro passo, sabe? E naquele momento eu entendi, não, eu preciso falar com a Rafa. E aí tava aquele negócio que a Rafa falou de a gente tava assim, E aí eu fui lá, comecei com ela, tudo bem, como é que tu tá? Aí eu perguntei pra ela onde ela estudava e tudo mais. Lembro que eu comecei a puxar um assunto sobre a escola. E aí ela tava me contando como é que tava sendo a experiência dela no ensino médio e tudo mais. Sim. E aí, enfim. É que a gente tem 2 anos de diferença, né? Sim. Porque eu tô no primeiro, a Ana já tá no terceiro. Sim.
Se Deus quiser, me formarei esse ano. É. Mas, então, foi uma conversa assim de, passei por isso também, eu sei como é que é. Enfim, a gente foi conversando, foi fluindo muitos assuntos legais, a gente foi se conhecendo e foi muito rápido. Depois disso, a gente construiu uma amizade muito rápido. Sim. E a gente começou a se ver no culto de adolescentes, que a gente nunca tinha se visto. Porque eu nem sabia, né, que ela fazia parte dele. Depois, quando a gente conversou, a gente se achou lá. Passou a ter muitas conversas legais no final do culto. É porque eu volto com a de carona, né? Porque a gente mora, tipo, num condomínio do lado da outra. E daí eu volto junto com ela e daí a gente acaba o culto. Daí a gente toda na emoção do culto, falando sobre as coisas que o pastor falou. E daí a gente começa umas conversas super profundas. Sim, é sempre assim. Aí a gente teve um momento até que a gente teve que ir no mercado. Meu pai teve que ir no mercado no meio do trajeto ali da carona. E foi muito engraçado porque a gente ficou no assunto até o final do dia. A gente foi indo pro mercado, foi conversando, tava lá no Zafari falando sobre vários assuntos. O Zafari quase fechando. Não, quase nos expulsando, lá pagando as luzes, os caixas tudo indo embora. E a gente conversando sobre várias coisas interessantes. E foi muito engraçado porque a gente voltou pra casa e ainda tinha coisas pra dizer. E, enfim, foi muito legal, assim, sabe? A gente tem muitas conversas, assim, muito legais quanto a nossa vida com Deus. E sobre o que o Senhor tem feito na nossa vida, isso é muito legal. Eu acho que... Eu tava pensando nisso, eu acho que pra ti deve ser até importante pela questão de tu estar num período de estar conhecendo Jesus. Sim. Então, eu acho que isso é muito legal. Porque tu acaba tendo, assim, essa experiência de conversar sobre o que Deus tem feito na tua vida. E é uma novidade ainda, né? Sim. Então, isso é muito legal. Foi muito bom. Eu, no início da minha caminhada, eu orei muito pra Deus me trazer amizades cristãs e tal. Daí eu conheci a Ana, comecei a conhecer mais outras meninas do muito lado. E, tipo, é muito bom, faz muita diferença ter, tipo, amizades cristãs pra conversar sobre isso, conversar nos relacionamentos com Deus, assim. Com certeza. É muito importante tu ter uma família na fé. Isso. Não tem como tu crescer com o Espírito Santo, com Deus, se tu ficar isolado. Mesmo que algumas pessoas pensem que consigam, e eu era uma dessas pessoas. Mas é muito necessário, porque tem coisas que o Senhor só vai conseguir trabalhar no teu coração através da vida de outras pessoas. E tem coisas que Deus vai te usar na vida de outras pessoas. E é muito necessário isso. Tanto que Deus, diversas vezes, né, fala sobre o amor que Ele tem pela igreja. Então, a importância que a gente tem de andar em comunhão, de andar em igreja, sabe? E... Enfim, é muito importante que a gente tenha esses momentos com a família da fé, para que a gente cresça de fato no Senhor, em áreas que a gente não consegue crescer sozinho. Às vezes a gente nem se toca de algumas coisas que tá acontecendo, mas aí, tipo, nosso irmão de fé, enfim, fala pra gente, tipo... Ou às vezes a gente vê, acho muito legal quando a gente vê Deus agindo na vida daquela pessoa e através disso a gente fortalece a nossa fé. Eu acho isso muito bonito mesmo. Me perdi. Mas enfim, outra coisa que eu mudando de assunto agora, mas que também tá relacionado bastante a isso, é que eu queria falar muito aqui sobre chamado. Porque eu e a Ana, a gente teve um culto que a gente conversou muito sobre isso e achei, tipo, muito bonito. Que teve um dos cultos que o Raul, né, o pastor dos jovens, falou sobre a parte que que Jesus fala com Pedro sobre que é uma cena que eles estão no barco, que Jesus vira pra Pedro e fala: "Tu me amas?" E daí o Raul fala: "Se tu ama a Deus, por que tu não tá fazendo o que ele te chamou pra fazer?" E foi uma hora que forte, tá? Porque eu tava nesse negócio de querer começar a gravar vídeo. Porque eu sempre gostei muito de gravar vídeo. Eu acho que isso foi até com meu pai no episódio 1 do podcast, mas que eu tinha muito esse chamado que Deus queria. Já tinha me falado pra mim isso, que começa a falar vídeo falando sobre Jesus, sabe? As pessoas precisam ouvir, né? E daí só que eu não tinha coragem de começar. Eu ficava receosa de começar. Mas eu fui lá e comecei. E esse era um chamado que Deus tinha pra minha vida. Tipo, começa a fazer vídeo falando sobre mim. Começa a fazer vídeo pregando o evangelho. Só que eu ficava muito... Eu não sabia. Eu também não sabia como começar. E eu não dava a devida importância pra isso, sabe? Eu não me dedicava a isso. Daí, depois dessa pregação,
eu percebi, eu tenho que fazer o que Jesus tá me chamando de fazer, sabe? Porque é o meu chamado, eu não posso deixar o que Jesus tá... Se eu amo ele, por que eu tô deixando de fazer isso? Por que eu tô deixando de lado, sabe? Eu falei pra Rafa nesse dia que o Raul já fez essa pregação mais de uma vez. Então, assim, eu peguei as 2 outras pregações que ele fez sobre isso, e uma das primeiras foi quando eu tinha meus 13 anos. Eu cresci numa família cristã, então eu vivi minha vida toda eu fui cristã, né? Cresci com Jesus, tive o privilégio de ter essa vida com Jesus desde pequena. Só que tiveram coisas que eu comecei a entender quando eu já era maior, né? Então eu tava lá com meus 12, 13 anos, e aí nessa época eu comecei a me aprofundar mais no meu relacionamento com Jesus. Também foi a época que eu entraria no culto de adolescentes. Só que, naquela época, eu estava num momento bem complicado da minha vida em questões de isolamento. Então, eu me isolava muito das pessoas e de, no geral, situações sociais. Eu acho que isso pegou muito também a questão da pandemia, que eu falei pra Rafa, que nunca tinha parado pra pensar, mas eu acho que foi muito da pandemia também. Sim. Eu tenho muito, ainda luto muito, o Senhor já curou muito isso no meu coração, tem tratado muito isso no meu coração, mas ainda tem alguns desafios quanto à timidez. E naquela época era muito pior. Então eu, ao invés de lutar para sair daquela situação que eu estava vivendo, eu permanecia numa zona de conforto que me impedia de ir mais a fundo no meu relacionamento com Jesus. Assim como a gente falou, é muito importante ter uma família na fé, e principalmente nessa fase da vida. Vamos lá, quando a gente tá com nossos 13, 14 Sim. anos, que a cabecinha não tá funcionando. Não tá. Que a gente vive sempre umas lutas muito internas. É muito necessário a gente ter um apoio de outros irmãos, né? E ver o que eles estão vivenciando pra... Exatamente. Que repete, né, na gente. Pra crescer vivendo as nossas experiências, compartilhando nossas experiências com Jesus e incentivando uns aos outros é muito importante. Mas nessa época eu tinha um bloqueio quanto a isso. Meus pais estavam me incentivando a ir no culto. É que o que aconteceu, na verdade, é que a entrada seria na época da pandemia, mas aí não teve. O culto, obviamente, na pandemia, não tinha mais culto de adolescentes. Aí quando estavam voltando, da gente começar a voltar a sair mais, ter mais tempos sociais, assim, que antes a gente não podia quase sair de casa pra fazer nada. Sim. Nesse período foi quando eles começaram a me funcionar pra ir, porque eu nem me ligava, nossa, que eu já podia ir no curso de adolescentes, eu não tinha nem parado pra pensar, eles que me disseram. E aí quando eles me falaram isso, me bateu um pavor, tipo assim, nossa, nunca que eu vou nisso, entendeu? Sim. E eu afirmei na minha cabeça, eu lembro muito bem de ter pensado na minha cabeça, assim, com firmeza, não, eu nunca vou ir nesse curso de adolescentes, porque eu não preciso disso. Aí eu pensei, assim, até com um sentimento de vingança até no meu coração, de querer que meus pais vissem que eu não queria ir, eu não ia. Mas, como eu falei, o Senhor estava falando muito ao meu coração e trabalhando muitas questões dentro de mim para que eu passasse a viver uma vida não para mim mesma, mas para a glória dele, que é o meu propósito, que é o nosso propósito nessa terra. Então, eu lembro que o Senhor falou muito claramente no meu coração, Ana, eu quero que tu vá. E ele falou isso comigo de diversas formas, mas muito especificamente com essa pregação do Raul sobre sair do barco. Que adivinha onde eu estava assistindo? Online, porque eu não queria ir no culto, mas eu assistia os cultos online. Então, era uma hipocrisia, assim, que eu tava vivendo, que eu tava pensando, não, eu quero ir sim, eu só estou com medo, né? E foi sobre sair do barco, como a Rafa falou, e pra mim, sair do barco naquela época era dar esse passo de estar ali no amontoado, né? Quer dizer, quando Jesus fala assim, né, pra Pedro sair do barco, é por uma questão de amor, né? Se tu realmente me ama, Sim. Por que tu não sai do barco? Por que tu não confia em mim? E se eu não tomasse esse passo, eu entendia que eu não estaria amando a Deus, porque eu estaria colocando minha vontade acima da vontade de Deus. Então foi um momento em que eu tive que tomar uma posição de amor, de confiança, de fé no Senhor. E eu pensei, não, se eu realmente amo a Deus, eu preciso ir, porque o Senhor me mandou. E é isso, é obedecer e confiar. E se Ele quer que eu vá, é como a Bíblia fala, né? A vontade de Deus é perfeita e agradável. Então, vai fazer bem pra mim. Então,
foi quando eu tomei a decisão de ir. E aí foi um processo de adaptação. Eu posso dizer que demorou um pouco pra eu me adaptar. Eu falei pra Rafa que era muito doido, é muito incrível ver como o Senhor me libertou disso. Porque, inclusive, amanhã vai ser uma celebração. Inclusive, amanhã vai ser minha celebração de transição. É uma celebração que a gente faz na nossa igreja de sair do culto de adolescentes para o culto de jovens, né? E é muito bonito, eu venho pensando muito sobre o que o Senhor vem feito ao meu coração, o tanto que o Senhor trabalhou na minha vida, no meu caráter, e o quanto eu tenho enraizado, sabe, no Senhor, o quanto eu cresci na minha caminhada com Cristo até esse momento. E isso foi uma coisa que o Senhor curou no meu coração, desse isolamento, desse medo excessivo. É uma coisa que o Senhor tratou tanto dentro de mim, é muito bonito ver, sabe? Tudo que o Senhor tem feito, tudo que eu tenho vivido, de fato vivendo para o Senhor e não fazendo as minhas vontades, vivendo para mim, dizendo que eu sou cristã, mas vivendo uma vida em que o Senhor sou eu mesma, sabe? Sim. Então, eu tenho vivido experiências, assim, extraordinárias com Deus. E dá pra ver, tipo, como ele nos transforma, né? Tipo, negócio de insegurança. E eu percebi muito isso esses dias. Que eu era muito insegura. Esse negócio, mesmo com a Ana, né? Que ela tinha medo de sair pra ir no culto dos jovens. Eu tinha muita essa insegurança, eu percebia com amizades minhas. Eu era muito insegura, assim, tipo... E Deus trabalha, tipo, eu vejo agora como ele trabalhou nisso em mim. A gente acha que é, tipo, impossível naquela situação. Tu achava nunca que eu nossa, vou. eu tava, assim, vocês não têm noção, era uma certeza no meu coração de que eu nunca ia ir. E agora ela tá, tipo, já transicionando, que já vai pro Levi, não vai estar mais no Amontoado. E ela conseguiu viver anos muito bons no Amontoado, né? Porque ela venceu esse medo. Sim, acho que as experiências mais incríveis que eu tive com Deus foi no Amontoado nesses últimos anos. Então, ai, é muito bonito assim ver tudo que o Senhor tem feito. E amanhã eu vou chorar muito na presença, meu Deus. Eu nem sei o que o Raul vai falar. Tenho até medo das coisas que ele, sei lá, não sei que ele vai resgatar. Nervoso, né? Mas é muito bonito, sabe? Olhar pra trás e ver tudo que o Senhor fez e não acaba aqui, né? Deus vai fazer muita coisa ainda na nossa vida. Então é muito bonito perceber isso. Onde eu dançava na parte da história. Quando eu entrei na Amontoado, certo? Então, enfim, foi um processo. Eu falei pra Rafa que era um medo muito grande. Eu passei pelos primeiros anos ali, as primeiras experiências que eu tive, eu ficava muito nervosa, tipo, eu ficava muito ansiosa. Eu lembro que eu chegava, tipo, tremendo lá. Era horrível. Eu sentia, assim, um aperto, assim, enorme, porque eu ficava realmente ansiosa, de fato. Então, era muito difícil, mas eu ia por amor ao Senhor. E hoje foi assim, é uma das minhas maiores alegrias, sabe? Viver tudo que eu vivi ali dentro e conhecer tantas amigas preciosas, ter conhecido a Rafa lá. Eu não teria conhecido a Rafa no Amontoado se eu não tivesse dado esse passo de fé, e eu não consigo imaginar como eu estaria na minha caminhada com Jesus se eu de fato não tivesse dado esse passo. Eu acho que assim, ó, tudo que eu cresci eu teria perdido, entendeu? E todo o conhecimento, assim, tudo que eu conheci do Senhor eu não teria conhecido. Teve uma vez que o nosso pastor falou que quando a gente sobe o monte, a gente conhece um Deus que a gente não conhecia antes. E é muito isso que eu vivi. Se eu não tivesse subido esse monte, se eu não tivesse sido encorajado pelo Senhor e dado esse passo, sabe, de obediência, eu não teria conhecido o Deus que eu conheço hoje. Então é muito, muito bonito ver como o Senhor transforma nosso coração. Quanto ao chamado, todo o contexto, mas nessa época Jesus já falava no coração quanto ao ministério de louvor. Eu fui uma criança que cantava muito, todos os lugares, só que eu não tinha vergonha mesmo, eu gritava, berrava, e os vizinhos me conheciam pela criança que cantava. E enfim, na praia, tinha uma praia que eu ia, específica, era na Praia da Pinheira, eu acho o nome. E aí tinha uma casa que a gente sempre ficava, que uma moça sempre oferecia pra gente ficar. E aí ela me conhecia pela menininha que ficava cantando, berrando na sacada, que ela achava muito engraçado. Falava com meus pais que ela achava muito bonitinho. Enfim, então assim, eu
minha família, as pessoas mais próximas de mim já sabiam que eu cantava, só que eu nunca tive experiência de sei lá, cantar num, sei lá, momento ali na escola, ou ter algum momento de cantar na igreja, eu nunca tive isso. A primeira experiência que eu tive foi quando eu, de fato, comecei a me envolver ali na questão do Ministério de Louvor. Acontece também que eu cresci numa família muito musical e eu já falei pra Rafa que isso é muito legal, eu sou muito grata a Deus por ter crescido numa família musical que é envolvida com o Ministério de Louvor, porque eu cresci, por exemplo, frequentando os ensaios que os meus pais iam antes do culto, meus pais cantavam na época, então eu crescia vendo aquilo e crescia vendo os amigos deles, que também eram da área da música, foi muito importante pra mim isso. Acontece que naquela época que eu estava conhecendo mais o Senhor, me aprofundando mais no meu relacionamento com Ele, entendendo mais da palavra, Deus já tinha falado comigo sobre viver o chamado dele, viver o ministério e usar as coisas que Ele nos entregou para a glória dele. E teve um devocional muito específico que eu li na época que assim, o Senhor estava forjando isso mesmo no meu coração, que era um devocional sobre não enterrar tesouros, que eram 2 páginas assim profundas sobre usar o que o Senhor te entregou para a glória dele e não importava a tua vontade, se ele falou, tu tinha que obedecer. Só que naquela época eu não pensei nisso, assim, sabe? Eu sabia, na verdade, no fundo eu sabia que em algum momento isso ia se relacionar com o Ministério de Louvor na minha vida, e de fato aconteceu. Quando minhas líderes, eu tive várias líderes, inclusive, nesse Ministério de Adolescentes, e todas as minhas líderes sempre me davam um puxão de orelha para eu fazer alguma coisa quanto a isso. Se eu sabia que eu tinha um dom que o Senhor tinha me entregado, por que eu não usava, né? Para glorificar Ele, para ser usada por Ele. E eu já estava recebendo os puxões de orelha, eu li esse devocional, que fazia tempos que eu não relia, e foi muito impactante, foi assim, direto ao ponto: Ana, tu tem que dar um passo para isso. Foi uma aceitação, assim, difícil, tá? Porque sempre esses chamados, essas coisas que o Senhor manda a gente fazer, sempre são totalmente contra a nossa vontade. Geralmente é algo que a gente não tem vontade de fazer, ou a gente tem medo, ou a gente pensa, nossa, nunca vou fazer isso, aí o Senhor te chama, e o quê? Tu vai desobedecer? Não, né? Tu vai com fé e confiança. E naquela época foi muito isso, eu tive que aceitar, não, que eu vou ir, porque o Senhor vai estar me sustentando, se o Senhor tá me chamando, vamos lá, e eu vou confiar e ter fé nele. Foi muito doido, tá? Quando aconteceu isso, foi a época antes da enchente. Então foi um processo bem lento de entrada no louvor. Primeiro que quando o Senhor já falou sobre isso, eu falei, né? Eu tinha uns 13 anos e tudo mais, fui crescendo, entendendo. Quando eu tinha lá os meus 17 anos, foi quando eu entendi de fato, não, agora é a hora, sabe, de fazer algo. Talvez eu deveria ter feito isso antes, talvez. Às vezes eu me arrependo de não ter entrado no louvor antes. Mas eu acredito também Mas acho que tudo tem seu tempo, né? Exatamente. Eu acho que foi... Eu penso a mesma coisa, tipo, nossa, eu queria ter entrado na igreja antes. Eu queria ter crescido mais lá, tipo, antes, né? Mas tudo tem seu tempo. Eu sei que esse é o tempo do Senhor, é o tempo que o Senhor queria que a gente fizesse isso, sabe? E eu acho que é muito de gerar esse testemunho. Acho que é água. Deve ser loucura. Eu acho que é muito de gerar o testemunho também. Se eu não tivesse vivido isso, eu não estaria aqui contando sobre isso. Então, é algo que o Senhor fez na minha vida e que é importante compartilhar. Bom, quando eu entendi que era para entrar no Ministério de Louvor e tal, o primeiro passo foi falar com a minha família. Eu tinha um bloqueio muito grande para falar com a minha família sobre isso, porque eu sempre neguei que eu queria entrar no Ministério de Louvor. Então, para mim, era meio que quebrar, assim... Posso falar uma coisinha antes? Oi. Gente, desculpa pelo barulho, tá? Eu tinha um microfone, mas eu não carreguei. Não carreguei o microfone. Daí, enfim, deu uns problemas de áudio aí, mas... Enfim, mas dá pra escutar, né? Acho que tá dando... O importante dá pra escutar. É a mensagem. E o importante é a mensagem, exatamente. Pode continuar. Só pra dar uma aviso. Sim. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. A gente... Eu e minha família, a gente sempre conversou, assim, bastante abertamente, mas eu tinha muito um bloqueio em contar, assim, essas coisas mais no meu coração pra eles. Acontece que pra mim era muito pegar no orgulho falar com eles sobre isso, porque eu sempre neguei muito quando eles perguntavam se eu queria entrar no louvor e tal, eu falava não, que eu acho que não é pra mim e tudo mais, só que no fundo eu sabia que sim. Ia chegar em algum momento, o momento que o Senhor ia me chamar. Então, o que acontece? Eu
tomei coragem pra falar com eles. E isso tudo foi numa época que eu tava fazendo uma reforma na minha casa. Então foi muito engraçado. Sim. Porque eu não tava morando no meu apartamento mais. A gente tirou tudo, foi pra outro lugar pra reformar tudo. Passei a morar no meu avô em Sarandi, o que é um ponto bem importante pro futuro. Mas assim, nesse período a gente tava procurando móveis, tudo. Tava um tempo assim, bem bagunçadinho, sabe? E aí eu lembro que a gente foi numa pizzaria pra comemorar Dia das Mulheres, eu acho. E aí eu falei com o senhor, sabe, que eu ia falar com ele, com meus pais naquele dia. E assim, eu marquei com o senhor, não vamos falar hoje. Foi muito engraçado, porque chegou no dia da pizzaria, a gente tava lá indo comer, e aí ficou um silêncio horroroso na mesa. Eu pensei, meu Deus, eu tenho que falar agora, sabe? Ninguém tava falando nada, e raramente isso acontece. Geralmente todo mundo fica falando, conversando. Minhas irmãs, eu tenho 2 irmãs, então assim, as duas sempre estão conversando, meus pais, alguma coisa, não estavam no silêncio. Por muito tempo eu pensei, não, é realmente agora. Daí você soltou. Aí eu, gente, queria falar uma coisa que tá no meu coração e tal. E aí, enfim, eu me abri, falei sobre que o senhor tava me chamando, enfim. Eu acho que eu nunca vi meu pai tão feliz, Nossa, tá? eu imagino, Ele tá? ficou muito feliz. Acho que meu pai foi o primeiro que teve reação, não foi? Sim, nossa. A minha mãe, ela ficou muito feliz também, só que o meu pai, a Rafa conhece ele é muito mais expressivo. E é meu pai, né? Então, assim, eu acho que ele tem aquele sentimento, assim, de pai. Ele ficou tão feliz, assim, ele abriu um sorriso enorme. Eu acho que ele tava quase chorando quando eu falei. Acho que era o sonho da vida dele. Eu não sabia assim. desse detalhe, né? Nossa, ele ficou muito feliz. E aí eu contei pra eles e meu pai me encorajou muito. Ele falou, não, que a gente vai te ajudar nesse processo. Eu tô muito feliz de saber isso. Mas a gente vai mesmo com medo e tudo mais. Ele citou o exemplo de Moisés, né? Que Moisés, ele não sabia falar. Ele tava com medo de realmente viver a vontade do Senhor, porque ele achava que ele não tinha jeito pra fazer aquilo, mas o Senhor foi e usou ele de uma maneira extraordinária. A gente vê a história ali de Moisés e como ele foi importante ali no processo de tirar o povo do Egito. Foi, assim, extraordinário tudo, porque o Senhor fez através da vida dele. Então, meu pai foi me encorajando e tudo mais, e aí foi um processo que a gente pensou, não, agora a gente vai gravar um vídeo pro teste. Era o primeiro passo, gravar um vídeo pra mandar ali pro pessoal do louvor. Eu lembro Isso que foi demorou... antes da enchente? Foi antes, tá? Foi antes. É que aí vem a história. Tá, assim, ó, demorou muito tempo, tá? 17 anos, todos esperando pra entrar no louvor. E eu acho que foi um processo bem lento. Quando isso aconteceu, a gente tava ainda procurando móveis e tal, enfim. A gente começou a morar no meu avô. Nessa época aí, passaram uns meses que eu sabia que eu tinha que gravar o vídeo, mas era muito difícil, porque eu queria gravar o vídeo com meu pai. Eu não queria gravar só eu cantando, eu queria que meu pai estivesse ali tocando junto comigo. Só que como a gente tava morando em Sarandi e a gente mora num lugar um pouco mais longe e que todos os lugares que a gente frequenta diariamente e até mesmo a igreja são ali pertinho, a gente tava num lugar muito longe, tinha que fazer muito movimento e também pra ver as coisas da casa. Meu pai às vezes tinha que sair do trabalho pra ver coisas da casa em outro lugar antes de vir de fato descansar em casa, e aí era muito movimento. Meu pai sempre estava muito ocupado. E aí meu pai, ele sempre estava muito ocupado e eu não conseguia, assim, achar um momento que eu conseguisse gravar com ele. Só que estava chegando o quê? O retiro da montada. E foi muito importante esse retiro na minha vida. Do ano passado? Retiro do ano passado. O da camiseta roxa? O da camiseta roxa foi esse ano. Foi esse ano? Do ano passado foi da camiseta branca. É verdade. E que inclusive você não estava ainda, eu acho. Não, eu não tava. E foi muito importante esse retiro na minha vida. E eu, inclusive, quase gravei um vídeo lá, tá? Teve, tipo, vários quase, gravei, não gravei. Eu tinha pensado em gravar com meu pai antes, não deu. Teve o retiro, me chamaram pra gravar lá, junto com outras gurias, não deu tempo também. Mas aquele retiro foi o Senhor afirmando ao meu coração, Ana, eu tô aqui contigo, vai, segura na minha mão que vai dar tudo certo. E era o Senhor reafirmando ao meu coração, me trazendo coragem pra continuar indo. E foi muito especial pra mim, sabe? Foi muito profundo. Foi muito especial. Eu cresci muito, sabe, com o Senhor naquele retiro. Foi muito legal ver, assim, que Deus estava o tempo todo ao meu lado e ia dar tudo certo, porque Ele ia estar me capacitando. Eu esqueci de falar de uma parte muito importante. Antes disso tudo, teve a conversa com o nosso pastor. Que isso é inclusive um mistério, tá? Eu não sabia de que É verdade, eu te contei sobre isso. Meu pastor, nosso pastor, ele é muito intencional, tá? Quanto
quanto à nossa vida com o Senhor, quanto às coisas que o Senhor nos chama para fazer, ele é muito intencional e ele vai lá, dá uns puxões de orelha quando é necessário e tá lá sempre incentivando. Eu não sei como ele descobriu que eu cantava, tá? Porque eu não contei pra ele. Eu falei com minhas líderes depois que ele teve a conversa comigo e nenhuma delas avisou ele. Então, assim, acho que foi muito do Senhor. Eu não sei como isso aconteceu. Eu falei com meu pai também. Você falou alguma coisa? Ele não. Então, assim, não sei como isso aconteceu. Ou ele supôs, pela minha família toda ser envolvida em música, ou realmente foi o Senhor que trouxe uma revelação pra ele. Eu acho que foi muito isso. Eu estava bem sentadinha lá embaixo da nossa igreja, a gente tem umas mesinhas, e aí eu tava estudando, inclusive, porque eu chegava muito cedo no culto, então eu tinha que esperar começar. Tava estudando, e aí ele chegou, só que ele chegou perguntando assim, direto, se alguma coisa assim, se eu sabia cantar, algum negócio assim, ele nem só chegou assim, falando que tem uma voz bonita, alguma coisa assim. Eu lembro que eu fiquei toda assustada, que eu fiquei, meu Deus. E aí ele começou a falar, tipo assim, diretão, que se o senhor tava me chamando pra fazer alguma coisa, era pra eu ir. Porque era... Nossa, que lindo! Exatamente, é muito bonito. Que a vontade dele ia ser melhor pra mim e que Deus ia me usar de uma maneira extraordinária, mesmo que eu tivesse medo, que não era pra eu ficar presa no meu medo, mas pra confiar em Jesus e que ele ia me usar de uma maneira extraordinária, não só assim, ministerialmente quanto a mim, mas pra abençoar a vida das pessoas e que outras pessoas olhando pra mim também iam se sentir encorajadas a viver a vontade do Senhor. E eu lembro muito, assim, a frase que eu mais lembro dele naquele dia foi: Ana, tu não confia em ti, mas eu confio em ti e Deus confia em ti. E aí eu comecei, eu tava lutando pra não chorar, assim. Sim, ficou um dia de lágrimas. E aí, enfim, eu esqueci de contar esse detalhe importante. Inclusive, esse ano todo, que foi um super processo demorado, que não foi minha culpa de ter demorado, inclusive, mas eu acho que ele não entendia isso. E toda vez que ele me via, ele não me dava nem oi. Ele perguntava de como é que tava o teste, como é que tava a questão do louvor. E nunca, assim, sei lá, entendia, assim, meu ponto. Aparentemente, ele ficava meio assim... Não, ficava impaciente porque eu não tinha entrado ainda, sabe? Sim. E aí ele ficava perguntando, ai, como é que tá a questão do teste? Eu falei, ai, não fiz ainda. Ele ficava, como assim não fez ainda? E aí ele tipo, sempre já tá falava, na hora. exatamente. Aí ele falava assim, ai, tô te esperando ali, apontava pro púlpito. Então é muito legal, sabe? Ai, que legal. É muito legal esse período, pensar assim, que realmente eu tava recebendo um incentivo muito grande do meu pastor e, enfim, foi muito importante pra mim. Acontece que, tá, demorou muito pra eu ouvir, o Senhor foi me encorajando no retiro, voltei pra casa. Depois do retiro, Rafa, teve a enchente, tipo assim, foi muito colado, os dois eventos. Acontece que eu consegui gravar meu vídeo 2 dias antes da enchente. Então, o que aconteceu? No outro dia já responderam e foi quando já começou a encher tudo ali, já tava aquelas notícias. Só que foi muito rápido e a gente não recebeu as informações assim muito em cima da hora. Sobre onde ia encher e tudo mais. E aí eu lembro que foi tudo muito rápido. não foi nada avisado, foi muito mal, assim. Ninguém sabia, né? Exatamente. E o que aconteceu? No outro dia já falaram que gostaram do vídeo e tal. E eu gravei aquele vídeo bem assim, tá? Gravei, terminei e pensei, meu Deus, eu espero que demore muito pra responder, eu espero que demore muito pra acontecer as coisas, porque eu não quero, sabe? Eu tô com medo, não quero. E eu me arrependo um pouquinho de ter pensado isso, porque realmente demorou bastante. Mas pra vocês verem como eu tava com medo, eu não queria. Tipo assim, eu tava indo muito por obediência mesmo a Deus. E eu tinha tanto medo no meu coração que era a ponto de eu não sentir vontade, mesmo que fosse algo que eu gostasse. O que acontece? Aconteceu a enchente 2 dias depois. E aí... durou quase um mês. Durou, tipo, exatamente. Tudo Nossa, durou, tipo... inclusive durou muito tempo lá na área de Sarandi. Encheu muita água. Então a casa do meu avô, que era onde eu estava morando, foi a que mais demorou pra passar. Como, enfim, já tinham aprovado o edital, eu seria encaminhada para uma conversa. A gente tem sempre uma conversa antes do teste, pra saber como tá teu coração. Isso é muito legal. Em relação ao louvor, pra tu não entrar, tipo assim, a pessoa não entrar porque ela quer cantar. Entendeu? Pra entender o que tá no coração. Eu acho também muito lindo. As experiências que tu tem com o Senhor, como tu entendeu que tu queria entrar, enfim, é uma conversa realmente pra saber do teu coração. Quando aconteceu tudo isso, a gente passou vários meses que não me retornaram. E quando a vida, assim, voltou ao normal,
eu recebi uma mensagem... isso passou muitos meses, tá? Muitos meses. Passou enchente e demoraram pra mim retornar, inclusive. Eu acho que tava um pouquinho antes do meu aniversário, que é em maio. Me mandaram uma mensagem de tarde na escola. Eu lembro que tem uma amiga muito especial pra mim, que ela acompanhou todo o processo de entrada no louvor, inclusive quando eu estava aceitando que eu realmente tinha que entrar no louvor. E ela acompanhou todo esse processo e o momento ali de esperar o teste, que foi bem longo. Quando isso aconteceu, na aula de manhã, a gente tinha aula de manhã e de tarde nesse dia. Na aula de manhã eu falei pra ela: ai, amiga, sabe, eu lembro que eu tava com tanto medo de começar a entrar no Ministério de Louvor e que eu tava esperando que demorasse muito, mas eu não aguento mais esperar. Eu comecei a falar que eu tava muito impaciente, que já queria que acontecesse logo, e que ano que vem eu ia fazer 18 e não ia ficar tempo nenhum na banda. E aí eu comecei a pensar assim, desabafar com ela. Não, aí eu no final falei assim: ai, não, mas aqui Deus sabe de todas as coisas, o tempo de Deus é perfeito, então vou descansar. De tarde recebi uma mensagem da líder de louvor me chamando pro teste. E aí eu lembro que eu, sei lá, eu fiquei muito chocada. Acho que eu, sei lá, dei um suspiro assim, meu Deus, o que aconteceu? Eu falei, não, olha só. Aí eu mostrei pra ela me chamando pro teste. Ai, que legal, e a gente celebrou juntas, foi muito especial. E agora ela tá aí, tá cantando. Sim. Esses dias ela orou, né, pra abrir o amontoado. Nossa, sim, nossa, que imagina, nossa, imagina tu de... Foi muito difícil. Imagina falar pra tua tu de 13 anos, tipo, tu abriu o culto coração. Sim, isso é muito doido. É muito doido pensar assim o que Deus fez. Como ele transforma, né? Eu acho que é só legal enfatizar que quando aconteceu inclusive não foi nem teste, tá? Foi a conversa. Antes disso foi a conversa. Perto do eu confundi os tempos, tá? Essa conversa que a minha amiga viu era do teste e a conversa foi antes do meu aniversário. A conversa foi tipo em novembro. Era no final do ano. Sim. Então tá, me chamaram pra conversa, ali depois que passou mais ou menos a enchente. E aí tá, depois a moça inclusive tinha me falado, que a gente vai entrar de férias agora, mas depois já te chamam pro teste. Não foi isso que aconteceu, porque me chamaram em novembro, entendeu? Demorou muito tempo. Que ano passado foi uma loucura. Sim. Foi tipo uma loucura total. Exatamente. Mas deu tudo certo no final, isso que é lindo de pensar, né? Mesmo depois de tudo que a gente passou, né? Que eu e a Ana, a gente enfrentou a gente. Foi tipo, nossa, eu fico nossa. É muito bonito ver. Assim como o Senhor esteve com a gente o tempo todo e provendo tudo que a gente precisa. Sim. Então foi muito especial. Enfim, tivemos o teste lá, eu passei, eu tava morrendo de medo e eu achei que eu não ia passar, porque eu, sei lá, eu não sei, eu pensei que eu não ia passar porque não tinha, sei lá, ensaiado o suficiente, que eu pensei que eu não tava dando, tipo assim, devida atenção àquilo, a devida dedicação. Mas, na verdade, não foi isso que aconteceu. Eu passei no teste, também foi muito momento de eu entender, não, é que em nenhum momento eu mereço alguma coisa, entende? Tudo é pela graça do Senhor. Sim. Então, foi muito um momento de entender isso. E, enfim, passei no teste. E aí, Rafa, meu Deus, acho que o pior momento foi quando começou a acontecer. Porque eu tava feliz, tipo, que legal, aconteceu o teste, passei. Aí, nesse dia, inclusive, a líder do louvor do grupo de adolescentes, ela tinha me visto no corredor antes do teste e perguntou sobre o teste. Ela não sabia que ia ser no dia. Eu falei, não, é que vai ser hoje. Ela, que legal, depois me conta o que aconteceu. Enfim, ela tava na igreja quando eu saí do teste, me viu, perguntou como é que foi. Eu falei que passei lá, que legal, eu vou te colocar no grupo. Eu, meu Deus, que loucura. Sim. Só que aí, realmente me colocaram no grupo. E aí foi um choque, porque tudo aconteceu na escola. Eu tava na escola, recebi mensagens, bem-vinda. Eu, como assim? Eu fui ver, tinha me colocado no grupo da banda e todo mundo me recebendo e tal. Eu, meu Deus, o que eu fiz? Nossa, eu fiquei tão desesperada. Eu fiquei, o que eu tô fazendo? A sensação foi, tipo, onde eu estou me enfiando, entendeu? Foi muito difícil, porque eu sentia que eu não me encaixava onde eu estava, sabe? É muito doido. E eu fiquei, de fato, o que eu fiz? Não dá pra voltar, sabe? Sim. Eu fiquei muito nervosa. Teve, enfim, as primeiras experiências com a banda foi muito, assim, difícil pra mim. Sinceramente, foi muito difícil. Eu tinha muito medo. E eu acho que pode se comparar àquele medo que eu sentia antes. Sim, quando tipo, voltou, né? Exatamente, quando eu entrei no grupo de adolescentes. Foi bem difícil, mas o Senhor foi trabalhando no meu coração. E foi indo, e foi um processo muito especial de realmente criar muita dependência no Senhor. Isso é muito importante. Não tem como
a gente criar uma dependência no Senhor se a gente não der passos de fé. Se a gente não der passos em que a gente se desprenda totalmente da nossa sensação de controle, do nosso senso, talvez, de capacidade. E a partir do momento que a gente toma decisões e passos em que a gente não sabe, assim, o que vai acontecer, que a gente não tem ideia do que vai acontecer e de que a gente não se sente capaz, se a gente nunca tomar essas atitudes, a gente nunca vai viver um relacionamento profundo com o Senhor. E às vezes, isso é até uma questão, né? A gente orar em Senhor, que eu possa crescer no meu relacionamento contigo. Fala comigo, Deus. Fala com a vontade pra minha vida. E o Senhor fala, tu vê aquilo e fala, não. Tipo, como é que tu quer crescer então? Exatamente, então... A gente tem que, tipo, desapegar, né? Eu percebo que a gente tem muita coisa que a gente tem que desapegar e confiar nele. Sim. Porque ele vai nos guiar pro caminho certo. E a gente tem que deixar essas coisas pra trás, assim, segurança, a gente tem que confiar nele. Falar, tipo, tá. E às vezes a gente tem que ir insegura mesmo, a gente não tem que esperar uma confiança surgir. Porque o Senhor, na verdade, Deus nunca nos chamou pessoas preparadas, né? Ele quer que a gente esteja com o coração disposto a servir. Ele vai nos capacitar. E, na verdade, penso assim, se a gente se sentisse capaz, é total uma abertura para um orgulho. Sim. E pra a gente acabar se tornando nosso próprio Deus, porque a gente acha que a gente é capaz de fazer as coisas, não tem dependência nenhuma do Senhor. Se a gente, se a gente já sabe fazer aquilo, se a gente já tá seguro daquilo, onde entra o Senhor nisso, sabe? Então é muito importante dar esses passos de fé. Então, às vezes, tu tá orando, Senhor, que eu possa crescer contigo, ter um relacionamento mais profundo contigo. Deus tá te entregando coisas, te mostrando caminhos pra ir, você tá negando. E aí não tem como crescer no Senhor, sabe? É muito passo de fé que a gente tem que tomar. E assim como a Rafa falou, se de fato tu ama o Senhor, por que tu não tem obedecido a Ele nos mínimos detalhes? É muito de entender que a gente não é o centro, de que a gente não tá aqui pra viver pra nossa vontade, pra crescer, pra... Enfim, tantas coisas, ascender na nossa carreira, pra, sei lá... crescer, ter um crescimento pessoal, para viver nossas vontades. A gente não tá aqui para isso, a gente tá aqui para fazer a vontade de Deus. Enquanto a gente não entender isso e viver com um coração de servos e dependência no Senhor, a gente nunca vai viver um relacionamento mais íntimo com Ele, sabe? Sim. Então foi muito especial, sabe? Eu tenho vivido coisas muito incríveis e agora vem outras fases. Eu contei pra Rafa também de mais passos de coragem. Mas justamente todo esse processo que eu passei com o Senhor são memórias que trazem esperança, sabe, ao meu coração. Tem um versículo, né, que fala sobre trazer à memória aquilo que me dá esperança. E ter vivido todas essas experiências com o Senhor me traz esperança de que sim, Ele vai estar comigo em todo momento. E assim como Ele capacitou a Aninha lá de trás, que tinha medo de tudo, para viver tantas experiências extraordinárias, assim Ele vai me capacitar também para viver o novo que Ele tem para minha vida. Sim. Então, o ponto é, sabe, vive pra Jesus, faz a vontade dele com todo o coração. Se ele tá te chamando pra alguma coisa, vai lá e faz, sabe? Exatamente. Porque Deus é no controle. A gente tem que ir mesmo insegura, né? Eu com o canal, eu não sabia como começar, não sabia como fazer, mas eu fui. Mas eu comecei a postar, eu vi que era isso que o Senhor tinha pra mim, então eu fui atrás, igual a Ana. A gente foi insegura, mas a gente foi da mesma forma. Eu acho que a gente pode encerrar por aqui, porque eu acho que a gente deixou essa mensagem muito bonita. Eu espero que isso toque no coração de vocês. Se alguém tá passando por isso, vá atrás do Senhor, sabe? Se tu ama Ele, vai atrás do que Ele quer pra tua vida, sabe? Então é isso. Aí eu não quero te agradecer por ter aceitado. Eu que agradeço, eu tô muito feliz. Tô muito feliz, acho que foi muito importante fazer esse episódio. Falamos coisas muito bonitas, coisas do nosso coração, nossa história, que pode tocar outras pessoas. Eu acho lindo. Eu amo contar a minha história, eu contar histórias, conversar com os outros sobre nossas histórias, para que assim possa tocar no coração de vocês. Então, um beijo! E sejam corajosos, vivam a vontade do Senhor para a vida de vocês, que é extraordinário. Não se prendam ao medo, não fiquem presos, sabe, em insegurança, mas confiem no Senhor, porque com certeza Ele vai guiar vocês no caminho certo e vai ser uma bênção. A alegria de estar no centro da vontade do Senhor é extraordinário, não se compara a nada. Eu tenho certeza que tu está vivendo isso também, começando esse projeto. E eu sei, tu sabe assim melhor do que eu quanto é incrível viver no centro da vontade do Senhor. É muito especial, então, sabe, confia em Deus e saia do barco, viva a vontade do Senhor, entendendo que, enfim, Ele tem o melhor para nossa vida e, enfim, não tem como a gente ser usado pelo Senhor se a gente não der passos de fé.
Então, dependa totalmente dele. Vá com o coração aberto para ser transformado e moldado por Deus. Sim. Isso. Beijo. Beijo.